Agora a gente volta a falar sobre a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que a Polícia Federal ouça o ex-secretário da Receita, Marco Cintra, que, como a gente debateu agora há pouquinho aqui, o Molica e o Boris, questionou nas redes sociais a apuração da eleição presidencial. Para isso, convidamos para conversar com vocês o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Bom dia, ministro. Obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez, viu? Bom dia, uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da CBN, ou da CNN, perdão. Sem problema, é uma letrinha só. Ministro... A falha é sempre possível, é da natureza humana, né? Imagina, são grandes colegas lá também. Ministro, eu queria perguntar ao senhor, o que é que o senhor achou dessa decisão? O senhor acha que foi rigorosa demais, por exemplo, a suspensão da conta do ex-secretário da Receita do Twitter, pedido de depoimento em 48 horas? O senhor acha que é compatível com a dúvida que ele lançou no Twitter? Olha, é preciso ler a fala do Marco Cintra. Ele apenas exteriorizou uma preocupação e disse que se impunha a tomada de providências pela Justiça Eleitoral para verificar o fato que teria sido levantado no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Que fatos são esses? Algumas sessões não apresentarem um único voto para o candidato à reeleição e ter-se a ausência total de votos no candidato à reeleição em agrupamentos indígenas e quilombolas. Evidentemente, ele exerceu um direito inerente à cidadania, de expressar-se, de revelar uma preocupação. Ele não tentou desmerecer em si o sistema de urnas eletrônicas. E a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e proíbe qualquer censura. O que nós estamos vendo, na verdade, é uma censura. Eu imagino que o ministro Alexandre de Moraes tenha lido o que falou em si o Marco Cintra, o cidadão Marco Cintra. E, evidentemente, a meu ver, os atos determinados, eles extravasam o campo da normalidade, o campo até mesmo do bom senso. Queremos que se retroaja a uma época já sepultada? Queremos viver momentos de exceção? Não. Nós queremos viver momentos de liberdade plena. Ministro, então, na sua avaliação, o TSE deveria ter ignorado aquela mensagem e deixado para lá ou tomado alguma outra atitude? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu li 2 vezes o que disse o Marco Cintra e não vi qualquer ofensa, qualquer tentativa de colocar em dúvida, junto aos eleitores, né, a urna eletrônica. O que ele fez foi simplesmente questionar certos fatos e disse que caberia uma explicação da própria Justiça Eleitoral. Ele ficou no âmbito do exercício, como eu disse, do direito de cidadania, de expressar-se, de revelar como um cidadão, inclusive respeitado, que ele o é, revelar preocupação com o contexto. Agora que se abrisse no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral um processo administrativo para se levantar de forma mais concreta os dados apontados por ele. E aí sim, uma nota do tribunal dizendo da insubsistência ou da subsistência parcial desses dados, ou dizendo até mesmo da ausência de repercussão no campo técnico, que é possível ter-se em determinada sessão votos dados a um único candidato. É o que foge à normalidade, porque é difícil conceber sessão com dezenas de eleitores
e ter-se votos apenas para determinado candidato. Me preocupa mais a questão alusiva aos agrupamentos indígenas e agrupamentos de quilombolas. Por quê? Porque se realmente se confirmar o que ele veiculou, se tem aí verdadeiros currais eleitorais. E, evidentemente, não há campo para isso. Ministro, como lapidar a atuação da Justiça Eleitoral nesse momento em que nós vivemos, e o senhor como alguém que construiu a história do país nas últimas décadas sabe bem disso, um momento específico, né? Com muita gente na rua, não aceitando o resultado da eleição, muita gente usando argumentos falsos para falar em fraude eleitoral, gente na porta do quartel pedindo quartelada, pedindo golpe de Estado, estrada interditada, agora em muito menor número, mas estrada interditada. Como balancear a necessidade de lidar com esse momento específico e, ao mesmo tempo, garantir liberdades individuais como essa a que o senhor se referiu do Marco Sintra? Rafael e Muriel, a manifestação pacífica ela é sempre bem-vinda em uma democracia, em um Estado democrático de direito. O que não se pode ter em si é a manifestação violenta, a manifestação que interfira na vida dos cidadãos em geral. Isso é que é inconcebível. Agora, evidentemente, eu penso que cabe uma reflexão maior pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes está sujeita à impugnação. Decisão judicial é de ser cumprida. Se a pessoa não concorda com ela, que a impugne. Mas cabe realmente um questionamento e cabe a todos nós perceber o contexto. Não há campo para qualquer autoritarismo. Parta de que a autoridade partir. Ministro, aproveito para dizer que, na verdade, a decisão, ela foi dada nesse inquérito das milícias digitais e tudo entrou nesse âmbito aí também das fake news. O que foi entendido pelo TSE é que estaria, então, se tratando, basicamente, de uma fake news nesse caso. Qual que é a sua avaliação nesse sentido, desse inquérito das milícias digitais? Faz sentido englobar essa fala de Marco Sintra agora com o inquérito das milícias digitais ou não? É como o inquérito do ataque ao Supremo, um inquérito natimorto, a meu ver, porque foi instaurado pela vítima e o presidente, à época, designou, pensou a dedo o relator. Não levou o inquérito à distribuição, apenas com um pormenor. Esse inquérito a que você se referiu, Muriel, ele foi instaurado por provocação do titular de uma possível ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público. E aí ele está tramitando. Agora nós precisamos perceber que o inquérito de início tem balizas próprias. Ele é formalizado a partir de fatos determinados. E fatos novos não podem ser inseridos nesse inquérito, passando o instrumental a abranger um contexto ímpar. Isso é que não pode ocorrer. O direito ele é dinâmico, ele progride, ele vai avançando e ele é organizado também, é orgânico. E essa organização precisa ser observada. Agora, notícia falsa se combate com notícia verdadeira, sobrepondo-se às notícias falsas às notícias verdadeiras. Isso é a vivência, decorre da vivência em um Estado democrático de direito. Muito bem, nós conversamos aqui na CNN com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom dia ao senhor e até a próxima. Rafael e Muriel, uma satisfação muito grande ter falado aos ouvintes em si e aos espectadores da CNN. Os meus parabéns à emissora pelo relevante serviço de utilidade pública que é prestado.
Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Obrigada, ministro. Tchau, tchau.